Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais um estudo, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade amiga. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Aos bons amigos que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, nós também os chamamos para que possam nos auxiliar, seja na proteção vibracional do ambiente, seja em outras formas de auxílio, né, na transmissão das ideias, para que esse trabalho a que nos propusemos possa ser bem realizado, cuja intenção é promover a doutrina espírita no seu principal objetivo, que é o consolo e a instrução para a humanidade encarnada e também a humanidade desencarnada. Sendo assim, nós agradecemos antecipadamente a Deus por nos permitir, mais uma vez, estarmos aqui e podermos realizar essa função. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje, mandato mediúnico. Muito se sabe, né, a respeito da mediunidade, a respeito dos médiuns, mas o que fazer com um e com o outro? E é justamente isso que o mandato mediúnico vai nos esclarecer, vai nos mostrar, que a junção do fenômeno mediúnico com o médium encarnado, claro, e veremos também que existe uma correlação com os espíritos desencarnados, o bom direcionamento destas duas possibilidades é o que se considera então como um mandato mediúnico, que ele é único e tem um único objetivo, que é o bem geral de todos. Citaremos muito no desenvolvimento desse trabalho esse espírito, né, que esteve aqui encarnado entre nós, cujo nome Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, vai poder nos mostrar exatamente o que é efetivamente o mandato mediúnico, né? Há outros, claro, citaremos outros, mas esse certamente o principal. Bom, o estudo de hoje nós dividimos, né, em, digamos, uma linha, né, de desenvolvimento do conteúdo. Nós iniciaremos com uma introdução sobre a questão do mandato mediúnico. Posteriormente, entraremos então na questão dos tipos de mediunidade, que dela então nós vamos abstrair, nós vamos retirar uma em particular para mostrarmos aqui no estudo, sendo a mediunidade curadora, porque poderia ser qualquer outra, mas escolhemos esta, até mesmo porque existe assim um mau entendimento, né, a respeito desse tipo de mediunidade, e que aproveitamos então o ensejo para tentarmos então desmistificar um pouco sobre esse tipo de mediunidade em particular. Posteriormente, então, falaremos sobre a questão do dever e a virtude, que estão intrinsecamente relacionadas no mandato mediúnico, que é justamente o quê? É o dever de bem aplicar a mediunidade pelo médium, que, por sua vez, vai gerar, então, a virtude, né? E depois a mediunidade gratuita, que, digamos, conclui, né, praticamente aqui a questão do dever e da virtude, né? Muito mais até mesmo uma condição principal para que
o dever e a virtude seja concretizada no mandato mediúnico. E, por fim, então, a conclusão a que nós propusemos a fazer. Bom, então, como introdução, recorremos ao dicionário, né? E existe sempre uma pequena e leve confusão a respeito da questão da palavra, né? Existe, então, o mandato mediúnico ou o mandado. Bom, a diferença é que mandado com D de dado, ela é uma ordem judicial, né? Então, por exemplo, aqui, mandado de segurança. Agora, o mandato com T de tatu já significa o quê? Uma incumbência, uma missão. Então, por exemplo, o presidente da República, ele recebe o quê? Um mandato da população que o elegeu para que, num determinado período, ele exerça, então, as funções que o povo lhe atribuiu. O mandato mediúnico é algo semelhante, né? Deus, ele, digamos assim, autoriza, né, aquele médium a poder exercer esse mandato mediúnico por um certo tempo, né? A espiritualidade superior, que é responsável por, digamos, dar cumprimento aos desígnios de Deus, trabalham justamente para que isso ocorra, né? E nós vamos ver, em particular, o caso de Chico Xavier. Então, essa é a diferença, né? Mandato refere-se, então, a uma missão por um determinado período de tempo, em determinadas condições e funções, e o mandado é uma questão mais judicial, né? E o que é, então, a mediunidade? Bom, mediunidade é um termo que vem do latim e significa intermediação. E é exatamente o que ocorre. Então, nós temos ali o médium, à esquerda, que basicamente é um espírito encarnado, e nós temos, né, o desencarnado, que não está, digamos assim, no plano material, ele está no plano espiritual, é um espírito desencarnado, está na erraticidade. E para que haja, então, uma comunicação entre ambos, existe justamente a mediunidade, a qual todos nós a temos. Toda a humanidade tem a mediunidade. Seja alguém aqui no Brasil, seja alguém na África do Sul, uma pessoa no Japão, ou uma pessoa na Oceania, na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou na Guiné-Bissau, enfim. Todos nós, seres humanos, temos a mediunidade. A diferença é que, em uns, ela é mais aflorada, em outros, não. Mas por que em uns sim, outros não? E aí entra exatamente o que acabamos de falar agora há pouco, sobre a questão do quê? Da anuência de Deus para que aquele encarnado tenha essa mediunidade aflorada. Mas por que somente alguns são eleitos para tal? Bom, nós temos que considerar que a mediunidade, ela não é assim uma brincadeira, não é? Ela não é um sentido, digamos, como a visão, o tato, o paladar, que nós temos já bem adiantado, né? Nós ainda, a humanidade no geral, ela não está ainda madura moralmente para se ter essa mediunidade, digamos, mais comum em todas as pessoas. Então, por isso que Deus, ele autoriza em certos casos para que ela ocorra. Mas você falou sobre maturidade. Bom, eu conheço médiuns que não são maduros e que têm mediunidade. Bom, aí nós temos que recorrer àquele caso, né, em que se fala na codificação, justamente daqueles espíritos que mais necessitam da mediunidade, mesmo sendo espíritos moral e intelectualmente atrasados. Ou seja,
seria como se ela estivesse no plano material, mas somente a mediunidade, ou a continuidade do contato com os seus espíritos benfeitores, o auxiliariam para que ele bem conseguisse concluir, digamos assim, o seu período encarnatório e progredisse. Então, ou seja, é uma ferramenta de misericórdia de Deus para tentar resgatar um espírito que, se não houvesse essa continuidade de, digamos, de relacionamento entre esse espírito encarnado e os seus benfeitores, espíritos amigos, espíritos familiares, ele certamente poderia vir a sucumbir novamente, cometendo aí diversos deslizes, né? Então, nesses casos em particular, é isso o motivo, o porquê ocorre, tá? Mas, então, nós temos isso. Nós temos a mediunidade, que ela ocorre, né, de uma forma mais ostensiva em alguns encarnados. E outro ponto importante, não somente nos encarnados que se encontram em determinadas regiões do planeta Terra, mas também em diversas condições socioeconômicas, de cor de pele ou do biotipo, né? Ou seja, na morfologia masculina ou feminina. Então, ou seja, tudo isso varia, né? Não é uma constante. E a mediunidade, ela não é necessariamente, ela não está no corpo físico, digamos, num órgão específico ou algo assim, não é? É uma predisposição que aquele espírito reencarnante adquire, claro que tem a ver com o corpo físico de certa forma, mas que tem então, que permite o quê? Justamente que o processo mediúnico ocorra, não é? Mas vamos conhecer mais um pouco sobre esse processo mais adiante. O médium, basicamente, ele é como se fosse uma antena, né? Aquela antena que nós costumamos ver em cima dos prédios ou até mesmo das nossas habitações, que elas são responsáveis por captar um sinal. Ou seja, elas captam basicamente como se fossem ondas, né? E elas transferem essa comunicação para um aparelho que faz a decodificação das informações e retransmite para aqueles que estão ali assistindo. Então, o médium, né, ali no seu corpo físico, seria basicamente esse aparelho, né? Então, ele recebe ali pela sua antena, digamos assim, mediúnica, e faz essa conversão, né, do conteúdo e consegue, então, retransmitir, seja por uma mediunidade de psicografia através da escrita, ou seja, através de uma mediunidade de psicofonia, em que ele fala o que o espírito ditou para ele como médium, né? Ou ela como médium, e assim sucessivamente. Então, o médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Então, todos nós, até mesmo os que não são ostensivos, em certa oportunidade da existência, já receberam, nem que seja uma intuição, né? O que seria a intuição? Basicamente, aquele pensamento muito voltado ao sexto sentido, né? Aquela mensagem que nos vem à tela mental, nos instruindo para algo, e que ali, então, nós depois, né, podemos constatar que ela era uma mensagem boa, por exemplo, né? Que ela era uma mensagem verdadeira, era uma mensagem de algo que nós realmente deveríamos ter feito, né? E assim por diante. Então, todos nós somos médiums, digamos, porque é da natureza da humanidade, né? Ou seja, no corpo físico, que compõe ali todo o arcabouço da humanidade, né? Todos os seus elementos, terem isso, ou seja, é da natureza, né? Deus criou dessa forma. Porque nós somos espíritos, nós já estamos na categoria do reino nominal, né? Em que habita então nesse reino nominal
espíritos, que somos nós, que já têm essa condição, digamos assim, de pouco a pouco desenvolver esse novo sentido, né? Que seria justamente então esse sentido, vamos dizer assim, mediúnico, né? Dessa comunicação entre encarnados e desencarnados. E essa mediunidade, né, e o médium, para que ele possa bem desempenhar o seu mandato mediúnico, é fundamental que ele venha a disciplinar essa mediunidade. Basicamente, poderíamos trazer um exemplo aqui, por exemplo, para que a gente possa entender aqui a necessidade. Imaginemos um avião, né? E uma pessoa que, assim, ele gosta de avião ou conhece um pouco sobre uma aeronave, mas assim, de forma bem lúdica ou pouco aprofundada, mas que de repente ele recebe então a incumbência de pilotá-la. Como é que seria isso, né? Seria possível? Faria um bom voo, né? Uma pessoa que apenas, digamos assim, tem parcos conhecimentos a respeito da parte técnica do comando de um avião, né? Claro que não, né? Por mais que uma pessoa goste ou que uma pessoa até mesmo não goste, mas que ela tenha, digamos assim, essa incumbência recebida, ela não conseguiria desempenhar bem essa função. Então aqui, né, trazendo agora para a questão do médium e da mediunidade, funciona algo semelhante. É como se o médium, então, ele recebesse essa incumbência, né, que é como se fosse uma aeronave, que tem ali, digamos assim, diversos conhecimentos necessários para bem poder cumprir os comandos no momento certo, e que necessita, então, justamente dessa educação. E essa educação vai se fazer o quê? Para o piloto, numa escola preparatória. Posteriormente dessa escola, é necessário também diversos voos, digamos, antecessórios, né? Para que ele possa ir se adaptando, ganhando experiência, para que aí sim, depois de uma quantidade de horas em que ele se sinta seguro, né, tecnicamente e pessoalmente, até mesmo, por que não dizer assim, a cumprir então, ou seja, a efetivamente decolar um avião e mantê-lo no ar e pousá-lo num outro destino, né? Então, para o médium, funciona algo semelhante. Ele, então, estuda, né? É necessário que haja o estudo da doutrina espírita, haja o estudo para que justamente possa se iniciar posteriormente um treino, né, mediúnico, de preferência, né, certamente no centro espírita. Mas por que no centro espírita, a mediunidade exercida no centro espírita? Porque lá nós temos uma barreira vibracional muito intensa, porque é um local onde geralmente ali se pratica a caridade, né? Todos os fluidos do ambiente estão, assim, vamos dizer, impregnados de caridade, de amor ao próximo. Isso cria automaticamente uma barreira contra pensamentos menos dignos, a influência dos espíritos trevosos, né? Isso é claro, um dos motivos. Mas no centro espírita também, o médium ele não vai ficar sozinho. Lá há uma equipe de trabalhos mediúnicos em que um ampara o outro, né? Nós temos a figura do coordenador dos trabalhos mediúnicos, nós temos o médium de sustentação, porque geralmente o médium ostensivo, ele não é um médium, digamos, de sustentação ao mesmo tempo.
Ah, mas o que é um e outro? Bom, basicamente, estou dizendo de uma forma bem básica, tá? Porque estamos aqui num estudo breve, não é? E convido também a todos digamos assim, ampliarem esse estudo com as obras da codificação espírita. Mas, basicamente, o médium ostensivo é aquele que vai dar o que se diz passagem ao espírito comunicante, né? Ele vai permitir que o espírito autorizado ali pelos demais espíritos transmitir a mensagem. Já o médium de sustentação é aquele que vai fornecer os fluidos, né, no maior grau ao médium ostensivo, ao ambiente também, à espiritualidade. Outra função importantíssima do médium de sustentação é o que? A comprovação da informação dada. Porque geralmente o médium, de sustentação, ele consegue visualizar a cena no plano espiritual, ele consegue ver, às vezes, o espírito comunicante, de que forma está vestido, de que aparência é aquele espírito. Então, confrontando com o conteúdo da mensagem, esse espírito, o médium de sustentação, muitas vezes ele tem como dar essa comprovação de que aquela mensagem realmente ela é verídica ou não, justamente pelo que ele ouviu, porque ele viu, né, no plano espiritual. Então tem essa dupla função. E isso é importante nós trazermos aqui, porque muitas vezes, né, as pessoas pensam que a vontade que está na maioria é de se tornar um médium ostensivo. Geralmente se vê um médium como uma figura assim pública, como uma estrela de cinema, né? Mas isso é algo que nós devemos tentar desconstruir dentro de nós, porque nós, como foi acabado de demonstrar, nós temos outras funções no trabalho mediúnico que tem tanta relevância quanto, não que se deva, claro, voltar os holofotes agora ao médium de sustentação ou ao coordenador dos trabalhos, não é isso. Mas o que nós queremos dizer é que todas as funções são relevantes e que têm a mesma importância, não é? E, assim, a importância do estudo para o médium bem exercer a sua mediunidade dentro de um mandato mediúnico é tamanha que nessa figura nós vamos ver justamente o nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que foi o maior médium do século XX e quiçá também até agora do século XXI, né? No Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi o primeiro centro espírita fundado por ele e outros amigos, o seu irmão também auxiliou, nós vamos ver essa questão aqui, olha, ele estudando, né? Ou seja, o maior médium, mas ao mesmo tempo estudando. Então, se o maior médium, né, mais relevante, mais importante, o que mais atuou no exercício do mandato mediúnico estudando, então imaginemos nós, né, o quanto temos que estudar ainda. E aqui nós vamos ver o seguinte, que o médium, né, no exercício do seu mandato mediúnico, compete recordar o ensinamento de Jesus, que muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, novamente, aquela questão que nós estávamos comentando sobre os holofotes, né, que geralmente nós vemos ali os médiuns cercados pela imprensa, em palestras ou em assinatura de livros, né? E a gente pensa que o mandato mediúnico ela é uma benesse no sentido de exaltação da persona e que isso para nós seria algo importante, então alguns acabam, digamos, perseguindo isso, o que se revela um equívoco, né?
essa parte, sim, ela existe. Né? A partir do momento que o médium se torna uma figura pública, é normal que seja convidado a esses eventos. Mas nós nos esquecemos, e que nós não devemos esquecer jamais, é justamente de todo o trabalho que se deu, né, prévio, muitas vezes a apresentação de algumas horas desse médium perante o público. Né? Nós vamos ver que esses médiums, eles trabalham por décadas, né? E claro, em algumas horas, né, acabam aparecendo ali e acolá. Mas o mais importante é todo o trabalho que realizam. E também, agora aqui, né, nesse ensinamento que Lucas escreveu, que Jesus falou, que é justamente então essa questão do muito se pedirá a quem muito recebeu. Por quê? Porque nós vamos ver, por exemplo, nesses 3 exemplos que trazemos aqui, né, de médiuns brasileiros, nós temos então Chico Xavier ali à esquerda, nós temos Divaldo Pereira Franco ao centro e o médium Raul Teixeira à direita. Né? E nós vamos ver o que? Nessas 3 fotos de cada um aqui, exatamente o bem cumprimento do que Jesus disse, né, sobre o que muito se pedirá àquele que muito foi dado. Porque se nós estudarmos a vida deles, nós vamos perceber isso, né, o constante trabalho no bem, constantemente sendo convocados a trabalharem, né, nesse mandato mediúnico. E que também pede uma excessiva renúncia. Então, a gente pode ver exatamente aqui pelas fotos, né, o quanto que eles tiveram que deixar as suas famílias para que pudessem estar num evento, ou que pudessem estar no centro espírita ali psicografando, ou atendendo as pessoas carentes, enfim, né, a renúncia de si mesmos, né, de repente teriam ali algum programa na televisão, ou algum compromisso com amigos, mas renunciaram, basicamente, né, pelo mandato mediúnico. Então, aqueles de nós que estamos aqui, que porventura receberem então esse mandato mediúnico, que nós tenhamos em consciência, né, justamente estas colocações que são dadas, né, sobre a questão então da renúncia de si mesmo, que é necessário para o bom desenvolvimento do mandato mediúnico, e também, como já visto agora há pouco, né, sobre a questão então de que muito será pedido, né, a quem muito foi dado, ou seja, os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que estarão em torno de nós ali, não serão espíritos resolvidos. Muito pelo contrário, serão espíritos, de repente, muito atrasados moral e intelectualmente, serão desconhecedores das leis de Deus. Ou seja, todo o conhecimento que nós temos, nós encontraremos aqueles que não as têm. É justamente para quê? Para que nós venhamos a servir justamente de ponte, né, para que esse conhecimento chegue, então, até estes mais necessitados. Então, o mandato mediúnico é isso. Né? Aqui nós temos outros exemplos também. Allan Kardec, ali no canto superior esquerdo, que foi o codificador da doutrina espírita, ele também tinha mediunidade. Né? A mediunidade de intuição, né? Que nós comentamos no começo aqui do estudo. Né? Depois, embaixo, nós temos Sheila. Logo abaixo, o médico dos pobres, Bezerra de Menezes. Né? No canto direito superior, o espírito ali de Emmanuel, logo abaixo Leon Denis, né? Mais abaixo aqui Meimei. Então, todos aqui executaram um mandato mediúnico, sejam quando estiveram encarnados ou não, de um certo grau mais ostensivo, outros menos ostensivo. E também, digamos assim, cada um com o seu tipo de mediunidade, não necessariamente igual, né? Então, por exemplo, aqui, de todos eles aqui, nós vamos ver o que foi o médium psicógrafo, foi o do centro, né, que foi Francisco Cândido Xavier. Agora, nós tivemos outros, né, que exerceram outros tipos de mediunidade.
e assim também para conosco. Então, nós não devemos nos preocupar com o tipo de mediunidade. Isso não importa, né? O mais importante é nós acolhermos aquilo que o Senhor, né, Jesus Cristo, né, claro, digamos assim, obedecendo às ordens de Deus e os espíritos que atuam também em seu nome, venham ali a autorizar que venhamos a exercer, se isso ocorrer dentro dessa encarnação, porque de repente também não há um planejamento para que isso ocorra. Então, nós não devemos nos preocupar com isso. O importante é fazermos a nossa parte, que é a reforma íntima, né, a melhoria moral de nós mesmos, e se uma ferramenta nos for dada, né, para que nós continuemos a amplificar a nossa reforma íntima através do exercício da mediunidade num mandato mediúnico, seja ela qual for, né, nós devemos aceitá-la com alegria. Então não precisa ser necessariamente a mediunidade de psicografia como a que Chico Xavier, digamos, exerceu com maior amplitude, né? Pode ser muitas outras. Nós temos até mesmo uma mediunidade que eu acho muito bonita em particular, a mediunidade de chama-se pictografia, né? Ou seja, espíritos, artistas renomados no mundo todo que continuam a pintar os seus quadros através do médium. Né? É também um tipo de mediunidade. E muito bem canalizada, traz uma benfeitoria para a humanidade, e principalmente para as pessoas carentes, de uma forma assim inimaginável. Porque geralmente se faz, claro, no centro espírita, e visa o objetivo de auxiliar tanto a casa espírita, quanto aqueles que gostariam, por exemplo, de ter um quadro das suas pinturas em casa, mas que não podem ter, claro, porque custam hoje milhões, né? Pelo menos as que foram pintadas enquanto eles estavam encarnados aqui no plano material. Mas então eles desconstroem justamente essa barreira, né, que populariza justamente as suas obras, fazendo com que pessoas humildes, mas que gostariam muito de ter um quadro nas suas casas, possam tê-la, né, através dessa forma. Então, é uma mediunidade muito bonita. E assim muitas outras, não é? Então, isso é mandato mediúnico. Como também as que os apóstolos também tiveram. Todos os apóstolos que Jesus convidou, né, para o seu apostolado, ou melhor dizendo, para, digamos assim, conhecerem o Evangelho e depois manterem o Evangelho vivo através das escritas, né? É claro que o Evangelho se manteve vivo mesmo depois do desencarne de Jesus, pela força do seu exemplo, mas que também teve uma colaboração dos apóstolos, que também escreveram ali o que eles vivenciaram com o Cristo. E Jesus, claro, já sabia disso, ele sabia que fazia parte também, digamos assim, que o conhecimento material, ou seja, escrito, fosse perpassado pelo tempo para as demais gerações, e, claro, ele convidou a todos eles, que eram médiuns também. Aí quando surge a mediunidade? Bom, não há uma idade para que a mediunidade aflore, né, para qualquer ser humano. Ele pode ocorrer na infância, assim como ele pode ocorrer na idade madura, ou até mesmo, independe, né, do sexo ou da condição social. E o mais importante é que, caso então ele aflore, que se procure um centro espírita para que possa justamente educar essa mediunidade, que ela possa ser bem canalizada, né? Ou seja, no exercício da promoção do próximo, pela caridade, né? E isso é o mais importante. E quando ela está no mundo todo? Sim, né? Nós temos provas da mediunidade no planeta todo, independente de qual, digamos assim, qual país ou qual continente. Então, nós vamos começar aqui
no Egito, né, com Moisés, que foi aquele que trouxe a primeira revelação à humanidade, com os 10 mandamentos. Ele era um médium, inclusive o livro, né, dos 10 mandamentos, que ele talhou basicamente em tábuas de pedra, né, pelo menos os relatos que se tem, né, nós não temos certeza disso, mas pelo menos nas figuras mostram isso. Bom, de qualquer forma, os 10 mandamentos foi o primeiro livro mediúnico do mundo, né? Ou seja, ele como um médium, que Moisés era, né? Ele foi recebendo, então, justamente aquele conteúdo dos espíritos superiores que trouxeram, então, à humanidade. E aí nós vamos ter também na Grécia, com Sócrates, né? Com o próprio Jesus, também no Oriente Médio. Né? Jesus era um médium completo. Nós vamos ver a questão da transfiguração, né? Em que a sua figura vai se apagando para dar, digamos assim, vazão à figura de outros espíritos. Ora, nada mais é do que mediunidade isso. E o interessante é observar que haviam 2 apóstolos que estavam com Jesus quando isso ocorreu. E, como nós já dissemos, os apóstolos também eram médiuns. Mas só que para que esse processo mediúnico, em particular de transfiguração de Jesus, pudesse ocorrer, era necessário que se tivesse ali médiuns de sustentação. Ora, quem são? Os próprios apóstolos que estavam ali. Então nós vamos observar justamente o quê? É justamente um outro processo mediúnico ali, né? Depois na França nós temos com Joana d'Arc, que ela escutava os espíritos, muitos espíritos, né, que eram, digamos assim, eram espíritos ingleses, né, ou eram franceses, que eram contra a Inglaterra, acho que era isso, e que queriam proteger o país, a França na época, ditavam para ela ali aonde os soldados ingleses estavam, e ela então fazia justamente esse trabalho. Claro que tudo isso teve uma autorização superior, né? Porque senão isso não ocorreria. Deve ter um porquê, digamos assim, muito maior, né? Que tudo se encaixa, digamos assim, que foi permitido, porque senão isso não aconteceria. Mas aí nós temos também na Índia, com o Buda, nós temos na China, com Lao Tse, Confúcio, depois nós temos nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, e também no Brasil, claro. Né? Hoje o Brasil, basicamente, é um grande berço, né? De médiums no mundo todo. Né? Então nós temos ali, nós temos o Peixotinho, que era um médium de doação de fluidos para materialização, basicamente, né? Batuíra, temos agora, né, também o Divaldo Pereira Franco, o Chico Xavier, nossa, uma infinidade de outros médiums aí. E a mediunidade, ela traz perturbação, né? Aí nós recorremos então ao livro dos médiuns, na questão 221, e que lá Kardec então pergunta, né? Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer, ou seja, uma doença, né? Ou de um estado simplesmente anômalo, ou seja, fora do normal? E aí os espíritos dizem o seguinte, que fora do normal, sim, porém patológico não, ou seja, doença não, né? E que ela só traz perturbação se ela for assim feita de forma equivocada ou forçada, ou no momento errado, ou no local assim errado, né? Ou seja, quando bem, digamos, e possivelmente ser feita, ok, né? Do contrário, não. Mas, resumindo, a mediunidade ela traz perturbação? Não, basicamente não. Porque se assim o fosse, nós teríamos um paradoxo aqui, não é? Deus ele teria criado a vida e, digamos assim, também criado, digamos, a possibilidade da existência de um fenômeno chamado mediunidade, a qual traria uma situação ruim para os seus filhos. Então, logo, consequentemente, não poderia ser Deus, né? Deus estaria em contradição consigo mesmo, porque Deus é todo bondade, é todo amor. Então, nada na sua criação é imperfeito. Então, logo,
a mediunidade não pode trazer uma perturbação em si mesma, desde que feita, claro, da forma, digamos assim, correta, vamos dizer assim. Né? E as finalidades, então, da mediunidade? Ao médium é a autoiluminação do próprio médium. Por quê? Porque é o próprio médium que escuta a mensagem do espírito em primeiro lugar. Então, quando ele recebe lá, digamos, um espírito que transmite para ele alguma informação, para a humanidade, mas quem ouve em primeiro lugar é o próprio médium. Então, nós vamos observar isso. Muitas vezes, quem precisa daquela informação é muito mais o médium ali, né, do que, às vezes, de repente, os demais. Mas, claro, que os espíritos, digamos, enviam para todos, mas que o médium é aquele o primeiro a ser iluminado, né? Se ele assim bem utilizar aquele conhecimento para sua melhoria interna, né? Progresso da humanidade, como já falamos, ou seja, aquela mensagem ela vai fazer com que milhões de pessoas possam refletir sobre ela e aqueles que bem aproveitarem, modificando as suas formas de agir, de pensar, de sentir, até mesmo de se omitir perante as situações, melhorando-se, que é o objetivo maior da vida, né? Oportunidade de consolação, e aqui nós temos basicamente as duas asas da doutrina espírita, ou seja, consolação e depois também, ali quando diz ali embaixo, terceira revelação, nós vamos poder dizer que é o quê? O conhecimento. Então, consolação e conhecimento. Né? Essas duas asas nos fazem justamente planar, voar, né? Evoluir, crescer, se desenvolver, que é o objetivo da doutrina espírita, do espiritismo. Né? E aqui, então, como é que nós fazemos para bem cumprir o mandato mediúnico? Então, nós já vimos que existe, então, um fenômeno chamado mediunidade, e nós conhecemos, então, o médium, né? Que basicamente somos nós, espíritos encarnados, e que pode, a um determinado momento da nossa existência atual, receber ali a nossa mediunidade ser aflorada. Né? Ou seja, esse sentido, vamos chamá-lo aqui de mediunidade, ele, digamos assim, ele acorde ou ele se amplifique em nós de uma forma tal que ele fique mais claro, mais nítido, mais pronto. Não é? Mas, e aí vem então a pergunta, recebi um mandato mediúnico, né? Porque a mediunidade agora em mim está aflorada. Bom, o que eu faço com isso? Como é que eu canalizo isso para o bem, né? Para o meu próprio bem e para o bem da humanidade, do meu próximo? E é justamente, então, o que acontece quando Chico Xavier ele estava na sua cidade natal, estava ali à beira de uma represa que tinha ali, e o espírito de Emmanuel, que foi o seu, digamos, espírito guardião, anjo protetor, enfim, o nome que for não importa, mas basicamente o conceito é de um espírito que a incumbência desse espírito é, digamos, cuidar da evolução de um outro espírito, basicamente isso. Né? Então, amparar um outro espírito que está numa senda evolutiva. E o espírito de Emmanuel, então, se aproxima e Chico Xavier estava ali, muito provavelmente, orando e, claro, né, se colocou à disposição de Jesus, no seu sentido de trabalho com Jesus, né, da sua mediunidade que ele já sabia que tinha. E Emmanuel, então, tece um diálogo com ele ali. E ele fala basicamente o seguinte, né? O Emmanuel pergunta, então, ao Chico Xavier. O Emmanuel é um espírito desencarnado, de um alto, digamos assim, conteúdo moral e intelectual, né? Um espírito já um pouco mais avançado. E aí ele pergunta, você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? E aí, então, o Chico Xavier responde, sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. E aí, então, Emmanuel responde,
não será você desamparado. Disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Então, essa parte é o que nós queremos frisar aqui, né? Esses 3 pontos básicos. E aí, então, que Chico Xavier pergunta, né? Mas quais são eles, né? Qual que é o primeiro? E aí Emmanuel diz, disciplina. Aí Chico retorna, e o segundo? Emmanuel, disciplina. E o terceiro? Disciplina. Então, para bem cumprir o mandato mediúnico, né? Agora para nós aqui, o que é necessário? Exatamente o que Emmanuel aqui nos coloca através ali quando ele teve o contato com Chico Xavier. Disciplina. Geralmente a gente pensa a disciplina naquele conceito que nós temos, né, do dia a dia, como basicamente a disciplina dos quartéis, né, a disciplina no sentido militar, de manter arrumado as coisas, ou ter digamos assim, toda uma cadeia de funções a cumprir ali no dia a dia, de forma padronizada, enfim, basicamente o conceito de disciplina, pelo menos a qual tivemos contato aqui. Mas disciplina, o que Emmanuel diz, ele vai muito além disso. Então, para que um médium possa bem exercer a sua mediunidade num mandato mediúnico, ele precisa ter o conceito de disciplina em muitos sentidos. Seja com o horário, com a palavra, né? Então, falar na hora certa, na medida certa, ou até mesmo disciplina com o silêncio também. Então, às vezes, não se deve falar nada, deve-se permanecer em silêncio. Disciplina com o trabalho. Então, ou seja, iniciou um trabalho, né, de não abandoná-lo, de se esforçar pelo menos ao máximo para cumprir esse trabalho, até que Deus assim não o queira mais. A disciplina consigo mesmo, né? Disciplina com os pensamentos. Então, ou seja, pensamentos ali não menos nobres comecem a procurar tentar a nossa mente, então que nós venhamos a nos esforçar, né, para disciplinar nosso pensamento. Então, ou seja, essa disciplina ela vai em praticamente toda a nossa vida, né? Então, é esse esforço em nós estarmos, digamos assim, dentro de um parâmetro que vai, digamos, permitir com que se bem exerça um mandato mediúnico. Até mesmo porque, se nós repararmos aqui sobre esses conceitos de disciplina, nós vamos ver o seguinte, que na vida tudo é sintonia. Então, se o médium, para bem exercer o mandato, né, pautado na caridade, ele precisa se afinizar, ele precisa estar afinizado com os bons espíritos. Não que ele vá receber somente bons espíritos, mas que ele vai estar sintonizado com os bons espíritos para que o trabalho ocorra. E muitas vezes, e na maior parte das vezes, inclusive atendendo não aos bons espíritos, mas atendendo aos espíritos mais necessitados. Mas só que para isso, ele precisa estar afinizado com esses bons espíritos para que possa, digamos, haver justamente essa proteção a qual o Chico pediu e a qual Emmanuel falou que não lhe faltaria desde que ele então seguisse justamente a sua vida pautada na disciplina. Então, para nós, né, digamos, claro, nós não somos Chico Xavier, mas somos, enfim, estamos na senda, atrás, né, mas todos nós estamos, mas o importante para nós é isso, né, é termos o claro que precisamos ter disciplina. Tá? Isso até mesmo independe também, vamos ser bem claros, né? Independe do fato de nós, digamos assim, termos obtido um mandato mediúnico ou não. Né? Para a nossa própria vida, em particular mesmo, né? De espíritos imortais. Se nós queremos nos melhorar interiormente e termos, digamos assim, o contato com os bons espíritos, é fundamental que tenhamos disciplina.
né? Do contrário, nós não estaremos nesses parâmetros a qual nós comentamos aqui, né? Pode-se interromper ou perder o mandato mediúnico? Sim, pode-se, né? Então, assim como nós comentamos lá no início, né, assim como na política ocorre o fenômeno chamado impeachment, né, é quando se retira um governante do poder, seja por uma pressão popular ou política. Claro que tem que ter um motivo, digamos assim, palpável para que isso ocorra, né? Não pode ser um motivo qualquer, né? Tem que ser consubstanciado na verdade, né? E não em fatos inverídicos. Mas que ocorre certa vez ou outra nos países. Ora, na mediunidade, isso também acontece, né? Mas só que a diferença é a seguinte: na mediunidade, essa suspensão ela ocorre por 3 motivos básicos. Primeiro, advertência. Depois, benevolência e, por fim, provação. Vamos ver um pouquinho de cada um. Bom, pode-se perder a mediunidade por advertência quando um médium que iniciou o seu mandato mediúnico, ele passa a se transviar justamente desse mandato, que é o quê? Qual que é o parâmetro? Lembramos lá, disciplina, né? Ou seja, caridade. Se o médium está se transviando porque, por exemplo, os holofotes do mundo estão cegando, digamos, inflando o seu orgulho, ou fazendo com que o seu amor próprio esteja ali, digamos, tomando conta, né, de si próprio de uma forma tal que esteja sufocando justamente a mediunidade, então os bons espíritos, em prol até mesmo do bem do médium, eles retiram essa função da mediunidade do médium, justamente como uma advertência, para que o médium então possa, né, um tempo fora da mediunidade, refletir sobre os seus próprios atos, sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio pensamento, né, sobre a sua própria fala, e então ter a oportunidade de, digamos assim, acordar, né, desse mundo irreal em que ele, digamos, se permitiu entrar, né, das ilusões do mundo, de certos convencionalismos, enfim, há muitos aqui, não é? Então, há médiuns que aproveitam essa oportunidade e retornam então ao mandato mediúnico, porque os espíritos superiores o reconhecem como que já retomou, digamos assim, o domínio sobre si mesmo, ou seja, retomou o caminho da disciplina e continuam então com o seu trabalho, exercendo o seu mandato mediúnico. Outros não conseguem, a espiritualidade corta indefinidamente. Né? Isso pode acontecer também. Por benevolência, né? Os espíritos, às vezes, eles interrompem, né, a mediunidade do médium, porque muitas vezes esse médium se encontra, por exemplo, acamado ou doente, ou seja, as suas condições físicas, orgânicas, não lhe permitiriam exercer a mediunidade de uma forma tal que não o prejudicassem, ou seja, não o prejudicasse a sua encarnação mesmo, né, o seu corpo físico propriamente dito. Então os espíritos, que são benevolentes, né, os superiores, eles então decidem então por digamos assim, temporariamente ou até mesmo em alguns casos pela interrupção dessa faculdade. E por provação, ou seja, às vezes não é nenhum caso nem outro, mas ocorre, né, digamos assim, a perda da mediunidade justamente para uma forma de teste, né, do médium, se ele vai se manter na fé, né, confiante em Deus e nos bons espíritos, de que se isso aconteceu é porque teve um motivo maior, e que não entrasse em, digamos assim, em nenhum ponto que lhe fosse pior para si mesmo, né? Digamos assim, uma irritação ou enfim, né? Então, por provação também pode acontecer.
alguns perigos aí do abuso da mediunidade, não é? Acreditar-se ser privilegiado de possuir, no caso, uma faculdade, não atender às solicitações de estudo da doutrina espírita, né? Então, novamente, o estudo, a educação dessa mediunidade, que não é também. A gente tem que pensar assim: não, mas eu vou estudar lá o curso da doutrina espírita, são 7 anos, né? E aí, quando terminar, tudo bem, não preciso mais estudar. Não, o estudo é para a vida toda. Até mesmo porque, se nós pudermos, por exemplo, assim, contar a quantidade de livros, de obras psicografadas da doutrina espírita, ou até mesmo as que foram trazidas aí por encarnados, nós teríamos ali certamente mais de 1.000, 2.000 obras, né, de conteúdo genuíno espírita. Então, significa o quê? Que em uma encarnação nós não conseguiríamos estudar todas elas. Nós precisamos de mais de uma encarnação. Então, ou seja, o médium, né, ele vai estudar para sempre. Né? Não vai ser só o curso da doutrina espírita por 7 anos. É necessário que o estudo seja contínuo. Que ele não tenha, então, justamente ali o horário, então, ou seja, que ele tenha disciplina, né? E outras formas aqui que a gente pode ler na tela, tá? Então, é basicamente isso que muitas vezes acontece ali, então, com a perda temporária ou total da mediunidade. Vamos encaminhar, então, agora para a continuidade do estudo de hoje, que é com relação, basicamente, aos tipos de mediunidade. Então, nós focamos muito agora no médium, né? E como que se dá a mediunidade e o médium. E agora nós vamos ver quais são os tipos de mediunidade. Nós temos aqui um quadro, né? E ele é dividido em duas partes. Nós temos, então, a mediunidade de efeitos inteligentes e os de efeitos físicos, à direita. Mas qual a diferença de um e de outro? Basicamente, a diferença está na palavra dos efeitos, ou seja, o que produz aquela mediunidade. Nos efeitos físicos, basicamente, o que se produz são apenas, vamos dizer assim, efeitos de ordem material. Então, por exemplo, um espírito quer chamar a atenção. Então, ele usa um tipo de mediunidade em que a matéria vai fazer um barulho, por exemplo. Né? Então, ele vai bater lá numa mesa, ou numa cadeira, ou, enfim, na parede. Então, esse é um efeito físico. Né? O espírito chamou a atenção e tentou se comunicar de uma forma tal que o seu efeito foi mais físico do que necessariamente moral, intelectual. Já no efeito inteligente, digamos assim, o resultado dessa mediunidade, ela traz uma espécie de conteúdo mais pronto à mente, não é? Ao intelecto. Então, por exemplo, uma psicografia é um efeito inteligente. Por quê? Porque ela trouxe ali uma escrita em que há uma comunicação inteligente do espírito comunicante. Então, basicamente, é essa a diferença. E aqui, para o nosso estudo, nós temos aqui uma relação, né, de muitas delas, tanto das de efeito inteligente quanto das de efeito físico. Porém, nós vamos chamar a atenção de uma em particular, que é a mediunidade curadora, que nós vamos ver agora no próximo tópico, né? Que nós vamos entrar também um pouco sobre a ação magnética, porque tem ali, tá muito próximo, né? A mediunidade curadora com a ação magnética é basicamente ali vinculada uma à outra, né? É intercorrelacionada. E por que basicamente nós, dentro daquela lista, né, da classificação mediúnica, nós trouxemos essa em particular? Como nós comentamos no início aqui do estudo de hoje, que se tem uma noção, né, um pouco, digamos, cinematográfica a respeito desse tipo de mediunidade, mas que nós veremos que ela é muito mais simples do que se parece. Né? Ela é, digamos assim, como todas as outras, ela tem uma função, apenas isso. Né? Ela não é especial ou acima do que os outros tipos de mediunidade.
Então, os médiuns curadores são basicamente aqueles que também servem de intermediários entre a espiritualidade, ou seja, os espíritos que se encontram desencarnados no plano espiritual, na erraticidade, e os encarnados. Então, basicamente, os médicos curadores, o que eles fazem é, o seu fluido animalizado, por estar num corpo físico, se junta ao fluido do espírito que vai atender, basicamente, um outro encarnado, que se encontra doente, por exemplo. Então, se mistura esses dois fluidos através dessa mediunidade, e é o quê? Ela é emanada, ela é feita uma espécie de transfusão, né? Ela é emanada ao espírito que está encarnado, ou seja, uma pessoa, né? É transmitido para ela para que haja, então, o quê? Justamente um processo ali de cura dessa pessoa que se encontra doente. Basicamente é isso. Então, aqui nesse quadro, ele está um pouco mais assim detalhado, né? Então, vamos estudar aqui a mecânica de como que funciona. Então, nós temos aqui ao centro um espírito desencarnado. O que ele faz, basicamente, é expandir o seu perispírito. O médium vai fazer a mesma coisa, ou seja, o médium aqui é um encarnado. Ele também vai expandir o seu perispírito, que vai criar uma zona, né? Ou seja, uma atmosfera fluídico-perispiritual comum. Então, o fluido animalizado do médium, ele vai começar a se misturar com o fluido do perispírito do desencarnado, né? Em formas, digamos assim, vamos supor, moleculares assim, né? Tão pequenas, né? Que acho que nenhum microscópio eletrônico daqui da humanidade não conseguiria captar ainda, não conseguiria enxergar. Mas basicamente é como se houvesse uma mistura de fluidos. E aí, então, permitindo com que o espírito desencarnado ele emane, né, de si mesmo, justamente manipulando essa zona fluídica comum, transformando essa matéria, digamos, vamos supor, vou falar de uma forma simples aqui, como se fosse o remédio, né, que o doente precisa. Então, ele manipula esse fluido e emana, né? Ele envia ao encarnado que se encontra doente, proporcionando a cura. Então, nós vamos ver o quê? Que o médium aqui de cura, ele não é nada de especial, né? Ele apenas serviu de intermediário, mas quem fez o trabalho propriamente dito foi o espírito desencarnado. E aqui é interessante observar também que existem muitos médiums de cura que eles não têm noção de o serem, né? São pessoas que geralmente vivem na sociedade tranquilamente e promovem, às vezes, curas, não assim de forma ostensiva, mas estão num local, por exemplo, de repente, passam perto de uma pessoa doente e essa pessoa melhora. Mas que ninguém nem soube que o responsável, né, digamos, foi esse espírito desencarnado que, através dessa pessoa que é médium, que às vezes nem sabe que é a médium ostensiva de cura, o realizou, né, proporcionou, pelo menos, que houvesse, então, esse auxílio ao doente. Né? Existem muitos desses casos. Claro que existem outros que são ostensivos, né, que realmente promovem a cura. E o maior exemplo deles, que nós temos até hoje na humanidade, com certeza é Jesus. Né? Jesus promovia a cura ali de pessoas paraplégicas de nascimento, pessoas cegas de nascimento. Certa vez também, um caso muito, digamos assim, emblemático, né? Foi quando ele estava para ser preso, e Jesus, né, iria ser preso, e um dos seus apóstolos, o Pedro, ele saca de uma espada e corta, né, a orelha de um soldado que iria tentar prender Jesus. E Jesus então diz a ele, né, que ele embainhasse a sua espada, ou seja, guardasse a sua espada, porque pela espada, né, aqueles que, digamos, matassem pela espada morreriam, né? Mas o importante aqui, nesse momento, Jesus ele pega a orelha desse soldado e basicamente coloca no lugar, né? E recompõe ali toda a estrutura, fazendo com que aquele soldado
simplesmente voltasse com a orelha perfeita, ou seja, como se nada tivesse acontecido. Né? Como é que a medicina humana explicaria isso? Né? Se não, justamente pela mediunidade de cura. Claro que no caso de Jesus, ela está na sua talvez plenitude, pelo menos com relação a nós, né, humanidade, de uma forma máxima. Mas pode ser, claro, que ela possa se desenvolver ainda mais. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas só para dizer que nós temos, então, médiums, digamos, curadores que nem sabem que o são, e então nós temos médiums curadores, como o caso do Cristo, que são ostensivos, ou seja, eles têm em si próprios essa capacidade. Né? Tem um outro ponto também muito interessante, também do Cristo, que nós assim, cremos que é importante falar, que é sobre a questão do local físico onde o médium está. Né? Então, ou seja, o médium, fisicamente, ele não precisa estar do lado do doente para que o processo ocorra. Né? Tanto que, certa oportunidade, Cristo estava ali, né, pregando com os apóstolos, e veio até ele um centurião que estava preocupado com um outro de seus soldados, que se encontrava doente, e Jesus pergunta a ele, né, então, por favor, né, me leve até ele que eu farei a cura. Né? Isso é as minhas palavras, mas basicamente é o que se deu. Né? Jesus pergunta a ele onde o doente estava para se dirigir até lá. E o centurião então diz a ele o seguinte: não, mestre, né? Eu sim, aqui digo, né, para um, para outro o que fazer. Agora, você, mestre, não, você é diferente, né? Você não precisa ir até lá para curá-lo. Né? Eu tenho certeza que basta você querer que ele já está curado. Novamente, todo esse relato, né, são de minhas palavras. Né? Recomendo que todos leiam o texto para saber exatamente o que se deu, mas basicamente a ideia foi essa. E aí Jesus, né, ele fala para ele, sim, perfeito, então pode ir até lá que... Né? E aí o centurião chegando até lá, o seu pupilo estava efetivamente curado. E Jesus volta aos seus discípulos e diz, né, eu nunca vi pessoa com tamanha fé. Então, ou seja, nós vamos ver isso, né, que, ou seja, Jesus, que era o médium, né, de cura, ele não precisou se deslocar até o local. Né? Somente a fé daquele outro espírito foi o suficiente para que o fluido ali, né, fosse emanado pelo pensamento do Cristo até a pessoa que precisava, promovendo então a cura. Né? É claro que aqui estamos novamente falando de um espírito de escola, um espírito de altíssimo evolução moral e intelectual, que é o Cristo. Nós não podemos se comparar de forma alguma, mas de qualquer forma, mais para o nosso efeito aqui de estudo de hoje. Né? E com relação à ação magnética, tem um ponto importante aqui que nós gostaríamos de trazer, que é a relação do impacto do nosso sentimento, do nosso pensamento sobre a matéria, ou seja, o espírito ele emana de si mesmo, né, digamos, o seu conteúdo. Então, é o que se chama hálito mental. Né? Então, ou seja, ele pode ser bom ou ruim. E aqui um cientista japonês ele fez uma experiência muito interessante. Né? O que ele fez? Ele pegou um pouco de água e sobre aquela água ele, digamos assim, ele imputou sobre aquela lâmina de água determinados tipos, né, de sentimento. Então, por exemplo, ele fez uma prece, né, ele pegou 2 lâminas de água, uma ele deixou sem a prece e a outra ele fez uma prece ali naquela água. Né? Outra ele pegou ali, por exemplo, uma lâmina de água e insuflou ali palavras de ódio, intolerância, desrespeito, e a outra não, uma outra lâmina ele falou ali palavras de amor, de carinho, de compreensão. Né?
Pegou também 2 lâminas de água de rios, um poluído e o outro não. E aí o que ele fez? Ele colocou num microscópio ultramoderno, muito possivelmente, né, que consegue ali captar imagens de uma molécula de água, não sei se poderia se considerar assim, mas, ou seja, de uma forma muito pequenininha, né? Então a gente pegava ali um pouco de água ali e enxergava lá bem pequeno. E aí o que ele observou? Ele tirou fotos. E aí o que a gente tem é exatamente o resultado que está na tela, né? Então, por exemplo, ali na esquerda, antes da prece, nós vamos ver essa imagem feia, né? Uma imagem assim, enfim, nada agradável. E depois embaixo, né? Depois da prece, olha só a diferença que foi essa lâmina de água, né? Então, ou seja, ali já um formato mais cristalino, mais agradável, mais luminoso. E assim por diante. Nós vamos ver ali a lâmina do rio poluído, né? Como está ali daquela forma bem assim desagradável. Depois o rio limpo, né? Toda essa luminosidade, translúcido. E por fim ali no canto direito, né? A lâmina com palavras de ódio, né? Imputada sobre aquela quantidade de água. Esse formato assim horrendo, né? E embaixo palavras de amor, né? A diferença que é. Então, isso é uma comprovação de que a matéria ela sofre o impacto do nosso pensamento. Ela se altera de acordo com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. Por isso que muitas vezes nós adentramos a um determinado ambiente, por exemplo, que nós não nos sentimos bem, né? Por quê? Porque todo aquele fluido que se encontra naquele ambiente, né? Claro que não seria água, né? Mas que o ar, convenhamos, também tem uma certa quantidade de água, né? É um vapor de água, né? Então, não que seja só porque tem o vapor de água, mas existe um fluido todo no ambiente, né? O vazio ele não existe. Até mesmo no espaço sideral, que embora não haja o ar tal qual o conhecemos aqui na Terra, mas ainda assim existe o quê? Um fluido, né, em todo o universo. Então, tudo é preenchido. Então, quando nós adentramos um determinado ambiente, que às vezes está saturado, né, está carregado, que as pessoas chamam, né, ambiente carregado, e aí, por que isso? Justamente basicamente essa ação magnética que ficou no ambiente. Agora, quando nós nos dirigimos a uma casa religiosa, né, seja numa igreja, seja num templo, seja numa mesquita, seja, enfim, no centro espírita, né, por que geralmente a gente se sente bem? Porque naquele ambiente, o que se costuma promover naquele ambiente? As pessoas que se reúnem ali, quais são as intenções gerais que costumam ficar no ambiente? Se não, oração para o bem-estar de si mesmo e do próximo, né? Trabalhos caritativos, né? Palavras de amor, de prece. Então aquele ambiente ele fica com uma ação magnética positiva. Por isso que as pessoas que geralmente se adentram se sentem bem, porque o ambiente está contagiado, digamos assim, dessa ação magnética, né? E nós citamos isso porque ele tem a ver justamente com essa questão que estudamos agora há pouco, sobre a mediunidade de cura. Basicamente, quando o médium recebe ali o fluido, né, do espírito desencarnado, e ele retransmite, né, o espírito ele vai canalizando ali toda aquela massa de matéria, funciona como aqui nesse exemplo. Essa matéria toda ela está imbuída, né, de boas vibrações. Então, ela vai ter uma aparência como essa. A ação magnética dela é benéfica, porque ela está em alinho às leis de Deus. Então, por isso que ela promove a cura, geralmente, daquele que se encontra enfermo, né?
somente para consubstanciar uma informação na outra, né? Então, a ação magnética, né, que estávamos falando, ela se dá assim, nesse exemplo que nós estamos vendo aqui, né? Ou seja, o espírito ali em branco, à direita, ele vai transmitir o seu fluido juntamente com o médium, né? O médium também vai colaborar com o seu fluido animalizado, por estar, né, num corpo basicamente animalizado, né? O ser humano, embora ainda, claro, já esteja num patamar superior no reino hominal, mas ainda traz consigo muitas características animais. Então, por isso que nós dizemos fluido animalizado, né? Porque vem do corpo. E a junção, então, desses dois fluidos é que é canalizado através dessa ação magnética e que nós vamos ver que aquele raio azul ali, ó, né, do exemplo, claro, né, ao encarnado que se encontra enfermo, vai, digamos, auxiliar no tratamento dessa pessoa, né? E o formato que ele vai ter é daquela que nós vimos agora há pouco ali na parte de baixo, ou seja, ela vai ser toda benéfica, translúcida, limpa, positiva, né? Mas poderia alguém perguntar, tá, mas então, poxa, então qualquer doença basta nós irmos no centro espírita e pronto, nós vamos receber ali o fluido magnético e está resolvido o problema, né? Não precisamos mais dos médicos. Não, isso não deve ser entendido dessa forma em hipótese alguma, né? O trabalho da ação magnética, ela é complementar, mas que ela não deve excluir de forma alguma a medicina do mundo. Por quê? Porque nós temos, claro, na medicina humana, né, o tratamento basicamente da matéria, do corpo físico. Os fluidos que são encaminhados, né, num tratamento de passe, né, dessa ação magnética, sim, ele vai favorecer a parte física, mas ela é muito mais focada no tratamento do perispírito, necessariamente dizendo, que também é matéria, né? Então, ele vai ter uma certa influência na parte do corpo físico, não total, mas parcial, mas muito mais focada ao perispírito, né, para que o perispírito se recompondo, o corpo físico também o faça com a ajuda da medicina humana, né, que vai saber ali tratar esse corpo físico. Então, o que nós dizemos é sempre assim: o tratamento espiritual não exclui o atendimento médico. E, ao mesmo tempo, nós acreditamos que a medicina humana poderia também ter a mesma informação no sentido inverso, ou seja, o tratamento médico não dispensa um tratamento espiritual. Por quê? Porque pode se tratar do corpo físico, ele pode se melhorar no curto prazo. Mas se o espírito que comanda esse corpo físico não alterar a sua forma de agir, né, de sentir, de pensar, a doença muito provavelmente vai retornar, a doença no corpo físico vai retornar, né, porque esse espírito ele vai comandar esse corpo curado, digamos temporariamente, e cometer os mesmos deslizes perante as leis de Deus, fazendo com que ele se torne doente novamente. Primeiramente pelo perispírito, a um ponto que esse perispírito, então, repassa a doença para o corpo físico. Então, por isso que nós acreditamos, né, que as duas, digamos assim, a medicina espiritual e a medicina, digamos assim, material, elas deveriam e vão, né, estão cada dia mais, há muitos estudos em que a medicina humana ela vai entendendo a importância, né, de um tratamento espiritual para auxiliar no todo, né, da questão. Mas aí poderíamos se perguntar, poxa, mas agora há pouco você falou que Jesus, né, curava a ponto de restaurar parte de um ser humano, né? Então, poxa, assim, como assim, né? E agora você está falando que precisa de médico, em termos físicos. Bom, aí poderíamos dizer o seguinte, né? Embora Jesus não tivesse ali o diploma de medicina, mas convenhamos, né? É um espírito milenar. Quantas encarnações que ele foi um médico
em outros planetas, não é mesmo? Então o conhecimento já estava nele, ou seja, ele já era mais que um doutor pós-doutorado, né, em medicina. Né? Então certamente ele sabia o que ele estava fazendo ali, né? Tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. É por isso que ele pôde fazer aquilo. Né? Agora, no nosso caso aqui, que é muito inferior ao de Jesus, claro que nós precisamos de ambos, né? Ou seja, nós precisamos da medicina humana, né? Mas que tem a sua relevância também, digamos assim, os tratamentos espirituais, claro, feitos em instituições ou até mesmo de uma forma pautada na caridade genuína. Né? O que é caridade genuína? Nós vamos ver adiante. Né? Aquela que é pautada única e exclusivamente na promoção do próximo, sem, digamos assim, solicitar nada em troca. Absolutamente nada. Nem compreensão, nem retorno de fama, o retorno de dinheiro, o retorno de qualquer do que for. Né? Então, os tratamentos, por exemplo, que são realizados nas casas espíritas, né, na maioria delas, o objetivo é simplesmente fazer a caridade. Então, o passe ali, né, de tratamento ou o passe regular, ele é único e exclusivamente focado em caridade. Não se cobra nada, né, e também não se deve cobrar. E por isso que ele tem essa benfeitoria, né, a tantas pessoas que recorrem. Então, é importante deixar frisado essa informação. E aqui nós temos então o quê? O magnetismo misto. Né? Então, ou seja, o magnetismo entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado ali, né? Ambos, digamos assim, tendo uma ação magnética conjunta, né? Que é aquela atmosfera fluídico comum que nós citamos no processo ali de mediunidade de cura. E esse fluido magnético ele pode ser de 3 tipos. À esquerda ali, o misto, que acabamos de falar, né? Tanto do encarnado quanto do desencarnado, vai juntar, né? Vai formar, é como se fosse água e sal, ou água e açúcar, por exemplo. Então, vai se misturar ali a ponto de eles ficarem uma coisa só. Né? O médium encarnado, ele pode sim também ter um fluido magnético, que é só dele, né? E também o desencarnado, ele também tem um fluido, né, chamado de fluido espiritual. Então, é assim que funcionam os 3 tipos de fluidos magnéticos. O dever e a virtude. Bom, aqui cabe então o quê? Nós já conhecemos então a mediunidade, o médium, o mandato mediúnico, né? O exercício do mandato mediúnico através da mediunidade de cura. Agora, poderia-se fazer o que bem entende dessa mediunidade de cura, né? Se nós fizermos a parte técnica, existe. O médium já existe, a mediunidade já lhe foi conferida, né, que é a de cura. Agora, o que ele vai fazer com isso? Esse médium vai fazer. E aqui entra justamente a questão, então, do dever e que gera a virtude do mandato mediúnico. Então, o dever é assim, olha, é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. Ou seja, o médium ele não deve viver monetariamente da sua mediunidade. Então, ele não deve jamais receber nada em troca. Não é somente dinheiro, mas é bens materiais, ou seja o que for, não é? Nós vamos observar, por exemplo, Chico Xavier, que muitas pessoas insistiam para que ele aceitasse uma doação, seja de uma fazenda, ou de carros, ou de dinheiro, muitas coisas. E ele sempre agradecia, pedia para que não fizesse isso, né? Mas as pessoas, assim, às vezes simplesmente chegavam lá, entregavam para ele na mão dele e iam embora. Até relógio de ouro, né? Já uma vez a mulher entregou para ele lá. Então, o que ele fazia? Né? Para também não, digamos assim, criar ali talvez um tumulto, ele, assim, deixava ali. E a primeira
primeira pessoa que aparecia ali que precisasse de um auxílio, ele simplesmente já entregava, né? Ele repassava ali instantaneamente, praticamente, aquela doação, né? Então foi assim com o relógio de ouro, quando uma mulher pediu lá um auxílio para poder comprar remédio, ele deu o relógio de ouro para que a mulher pudesse vender e comprar os remédios. Ele recebeu um carro uma vez, 0 km, aí ele trocou com o vizinho que era padeiro e falou, olha, você pode porventura ficar com esse carro? Aí a pessoa lá que era dona de uma mercearia, né, que fazia pão, ele falou, olha, Chico, eu não posso te pagar por esse carro, né? Ele falou, não, tudo bem, olha, quando você puder, se você puder, você entrega ali pães que serão destinados às famílias carentes, pode ser assim? Claro, né? A pessoa ficou feliz, né? E você vê, os pães não foram para ele, né? Ele disse que era o quê? Para os tratamentos de caridade, né? Mas o que nós queremos dizer aqui, na verdade, é que nessa primeira parte, o médium, ele não deve viver, digamos, da sua mediunidade, ele deve viver do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. Então, no caso do Chico Xavier, por exemplo, ele trabalhou, ele se aposentou, né, de funções na Fazenda Modelo, né, em que ele era ali um datilógrafo. Ele trabalhou até se aposentar pelas legislações humanas. Ele jamais ficou com 1 centavo de nenhuma das suas obras que ele ajudou a trazer para esse mundo. Então, é assim para nós, também no nosso mandato mediúnico, né, que nós não venhamos a perder isso de vista, né? E prestar o auxílio, né, a quem precisa, não, digamos assim, com o bem dos outros, né? Ainda mais aqueles que nem pediram para isso, né? Nós temos que fazer isso pela nossa própria conta. Isso que é importante, isso é dever bem cumprido. Até mesmo porque dessa forma, nós estaríamos então cumprindo ali então a lei do trabalho para conosco mesmo e o da caridade para com o próximo, à medida que auxiliarmos no que pudermos. Então, isso dá uma sustentação, é um pilar, digamos assim, para bem obtermos um mandato mediúnico bem cumprido, digamos assim. E o que devemos fazer hoje, então, para cumprir as leis de Deus e, consequentemente, o dever? Ora, o próprio Cristo nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que seria isso, né? Traduzido em ações do dia a dia? E o próprio Jesus já nos falou também, né? Quando ele disse lá, olha, tive sede e me destes de beber, né? Estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, a indulgência, né? O perdão, não é? Estive na prisão e viestes me ver, visitar os órfãos, né? As viúvas nas suas tribulações. Então, ou seja, é a caridade, né? E se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós podemos, digamos assim, colocar exatamente como está aqui, né? É a caridade, né? Como a Madre Teresa de Calcutá ali também nos ensinou, né? E isso, até mesmo o próprio Chico Xavier fazia constantemente. Nós sempre pensamos, né, na figura de Chico Xavier como a questão do médium psicógrafo. Mas nós nos esquecemos que boa parte da sua existência foi dedicada no exercício da caridade. Então ele visitava constantemente bairros mais afastados, mais pobres, mais carentes, levando auxílio, seja alimentos, seja o seu tempo, seja, enfim, escutando as pessoas, orando por elas, visitava, enfim, os presidiários, em orfanatos, enfim. Então, ou seja, não era só a parte técnica mediúnica que era feita no centro espírita. Era muito maior do que isso o mandato mediúnico. Então, ou seja, o mandato mediúnico ele não é somente você sentar numa cadeira, ser um psicógrafo, ali escrever livros mas o espírito trouxe esse livro e ponto, né? Não, ele vai muito além disso.
né? Ele vai num trabalho interior do próprio médium, de desprendimento de si próprio em prol do próximo, sempre, e cada vez mais, e cada vez melhor, né? É isso que é, basicamente, é a caridade, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Quem aqui de nós que em certa ocasião da existência atual, né, vamos falar dela aqui agora, que já não esteve numa situação difícil, seja porque estava precisando de digamos assim, de um bem material para poder até mesmo sobreviver, um recurso financeiro, ou até mesmo estava numa situação emocional penosa, né? E alguém, digamos, que às vezes a gente até nem conhecia, ou um amigo de muito tempo atrás, ou de uma pessoa que de repente nos ligou naquele momento, né? E que estendeu a mão para nos ajudar, né? Como é que nós nos sentimos nessa oportunidade? É uma reflexão que a gente deve sempre trazer conosco, porque se nós nos sentimos bem, e com certeza sentimos, né, muito bem, imaginemos o quanto, né, as outras pessoas às quais nós venhamos porventura a poder auxiliar se sentiria também. Então, é algo assim que faz com que nós venhamos a ter essa certeza de que realmente a caridade, né, para o próximo, que faz parte do mandato mediúnico, ele é muito bom, porque quando as pessoas me auxiliam, eu me sinto bem, então eu tenho certeza que as outras também vão se sentir bem, né? Então é isso que vai o quê? Manter também aquela sintonia com os bons espíritos que nós estávamos falando, né, agora há pouco. E que gera, então, justamente a virtude. E essa virtude, ela não precisa ser necessariamente, digamos, conhecida do mundo. Porque a gente vê, por exemplo, nos exemplos, né, dos médiuns aqui que foram dados, como um Chico Xavier, como um Raul Teixeira, né, um Divaldo Pereira Franco e muitos outros, inclusive, que não foram citados aqui, mas que fica aqui a nossa homenagem também. Mas que não precisam ser necessariamente conhecidas do mundo. No caso deles, foi necessário que assim ocorresse. Mas caso não seja o nosso, isso não importa, nem para nós, nem para Deus. Porque o que importa efetivamente é o que nós, digamos assim, vamos poder fazer de bem, né, para nós mesmos e para o nosso próximo, em nome de Deus, né? Isso é que é fundamental. Por exemplo, vamos dar aqui o exemplo do cura de Arnes, né, que foi um religioso e que ele era virtuoso. Os próprios espíritos superiores assim afirmam. Agora fica a pergunta: alguém aqui, porventura, já conheceu ou ouviu falar no cura de Arnes? Acho que ninguém, né? Eu nunca ouvi falar, sinceramente falando. Mas os espíritos falam que ele era virtuoso, mas não era conhecido. Então é a mesma coisa para nós, né? O importante não são os holofotes do mundo, que todos, porventura, venham a tomar conhecimento da nossa transformação interior para o bem e para o uso, porventura, de uma mediunidade para o bem, que, porventura, nós realmente passemos ali décadas a fio da nossa existência no trabalho do bem e que ainda assim não sejamos notados. Isso não é importante, né? O mais importante é simplesmente o bem que venhamos a fazer, né, para nós e para o próximo, em nome de Deus. É isso. Aqui um exemplo, né, de virtude, né, que fala, né, aqui traz um exemplo da Violeta, né? Vamos ler aqui, ó. Toda criatura que possui virtudes não as ostenta, né? Isso é importante. Tal qual a violeta simplesmente espalha seu discreto perfume e se esconde entre a folhagem farta. Praticava o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo, né? Então, está aí um exemplo da natureza, né, para nós aqui, espíritos imortais. O Cristo também é um exemplo de virtude, né? Pregava a virtude ali, a piedade, que mais aproxima dos anjos, né? A felicidade que está no dever cumprido, né? E a mediunidade gratuita, né? Ela tem tudo a ver com o dever e com a virtude. Tudo a ver.
E nós trazemos esse ponto em particular porque nós, seres humanos, nós ainda estamos, né, melhor dizendo, muito apegados ainda às questões materiais, né, principalmente às questões financeiras. O dinheiro, necessariamente, efetivamente falando, ainda nos traz é uma ilusão que nos chama muito a atenção e que ela é muito difícil de ser lidada. Então, é natural que muitos médiums tenham, infelizmente, né, tenham se perdido aí no meio do seu mandato mediúnico, justamente porque acabaram, de uma forma ou de outra, tendo contato, né, com a questão de recursos financeiros, e isso, digamos, de certa forma, desviou-se ali, eles ou elas, desse caminho do bom exercício da mediunidade, né, com Jesus, né, pautada na caridade. Então nós vamos trazer isso, né, que a mediunidade gratuita, né, o que ela deve ser. E para quem quiser se aprofundar mais, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26º, item 7. E aqui nós vamos entender uma coisa, né, que é muito importante para nós espíritas entendermos o porquê, e até mesmo aos nossos irmãos e irmãs que porventura estejam assistindo esse estudo e que não sejam necessariamente espíritas, que possam também compreender o porquê funciona, né, atualmente dessa forma aí, essa certa, vamos dizer assim, essa certa, perseguição é uma palavra forte, mas essa certa dissonância, né, talvez de outros setores religiosos com relação ao espiritismo no tocante à mediunidade. E aqui nós vamos ver o seguinte, né, que nós tivemos na humanidade, né, 3 grandes revelações. A primeira dela foi com Moisés, né, que ele trouxe lá os 10 mandamentos. Depois nós tivemos Jesus, né, que ele cumpriu os 10 mandamentos, exemplificou todos eles e amplificou o conhecimento. E depois, então, veio Allan Kardec, e com os espíritos superiores, claro, que trouxeram a doutrina espírita, né, que é a terceira grande revelação. Bom, o que se passa aqui com relação à mediunidade gratuita, né? Na primeira revelação, o que acontece? Moisés, a mediunidade, como nós já vimos também no nosso estudo hoje, ela existiu de todo sempre. Né? Nós tivemos médiuns e a mediunidade desde os tempos das cavernas. Nós temos relatos através de, digamos, desenhos em cavernas sobre visão de espíritos, né? Relatos dos homens mais primitivos que viam os espíritos. Então, isso é relatos de mediunidade, basicamente. Então, a mediunidade ela sempre esteve presente na humanidade. Mas só que Moisés, em particular, ele proibiu o exercício da mediunidade. Agora, por que isso aconteceu? Né? E o porquê que hoje vertentes religiosas que seguem basicamente lá o Antigo Testamento, que refere-se basicamente ao tempo aí de Moisés e os profetas, hoje também colidem, né, com a vertente que, digamos, está aberta ao exercício da mediunidade, no caso a doutrina espírita, justamente porque seguem ainda esse conhecimento, né? E Moisés, ele colocou isso, está lá em Levítico, né, onde ele fala o seguinte, olha, não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, por que isso aconteceu? Né? Basicamente, o porquê que isso aconteceu? Na época de Moisés, o povo hebreu, né, era um povo assim muito difícil, né, um povo assim de costumes muito distantes das leis de Deus, né? Então, assim, era muito fácil que eles começassem a adotar comportamentos em desalinho às leis de Deus. Então, nós estamos vendo aqui na figura o culto ao bezerro de ouro, que Moisés, quando retornou do monte trazendo aos 10 mandamentos, teve que tirar, porque
Em poucos dias da sua ausência, toda a gente já começou a criar o culto do bezerro de ouro, não é? Era um povo assim que tinha muita cobiça aos bens do próximo, havia muito adultério, falsos testemunhos, assassinatos, enfim, era realmente uma confusão, né? E no meio disso tudo, adivinha o que tinha? Os médiuns, né? Como dissemos, eles sempre houveram de todos os tempos e em todos os povos. Então, mas só que a diferença é a seguinte, como era um povo indisciplinado, esses médiuns, o que eles faziam? Eles cobravam pelas consultas com os mortos. Mas só que isso tem um problema grave. Qual que é o problema? Os bons espíritos, né, eles não se, digamos, afinizam com esse tipo de atitude, né, com esse tipo de atitude, ou seja, de vender a mediunidade, seja pelo motivo que for, né? Os bons espíritos, eles simplesmente não participam disso. Agora, se os bons espíritos não atendem esses pedidos, quem vai atender? Bom, óbvio, os espíritos menos evoluídos, né? Os espíritos enganadores, mistificadores, maus mesmo. Então, o que isso acontecia? A sociedade, né, hebraica da época, digamos assim, estava em risco, porque esses espíritos maléficos, eles enviavam informações que iam pôr a própria sobrevivência do povo hebreu em xeque. Então, eles precisavam, digamos assim, Moisés e os espíritos protetores do povo hebreu daquela época, e quiçá até de hoje, eles precisavam o quê? Digamos, parar com a mediunidade mesmo, né? Para que esse povo não se autodestruísse através das informações que recebiam desses espíritos malfeitores. Então foi por isso, basicamente, que a mediunidade foi considerada um equívoco, um erro, não é? E aí, então, né, aqui nós trazemos a informação, né, de que Moisés havia ido ao monte, subido, né, trazido os 10 mandamentos, que trouxe ao povo, e que além das 10 leis divinas, né, os 10 mandamentos, ele também teve que estabelecer, então, o quê? Uma rigorosa lei civil para poder conter aquele povo, né? E uma dessas leis civis foi justamente, então, a proibição de consulta aos mortos, que foi a proibição da mediunidade. Então, é isso o motivo pelo qual se deu. Porém, isso foi naquela época, para aquele povo. Mas só que o povo hebreu, durante esses milênios, ele evoluiu, né? Ele cresceu, ele se modificou. Né? Tanto é verdade que vem, então, a segunda revelação com Jesus Cristo, aonde? No seio do povo hebreu, e ele já sabia que poderia destravar essa chave da mediunidade, claro, de uma forma sutil, né, no momento em que ele esteve aqui entre nós, né, há 2023 anos atrás. Então, ele pôde fazer isso de uma forma leve, mas o fez. Não é? Então, ele trouxe lá no Novo Testamento já ele tirou essa trava de que não podia haver o processo mediúnico. Né? Foi de uma forma leve, mas foi, como nós estamos vendo aqui na mensagem que ele deixou. Né? E depois, então, claro, explicou direitinho, né, que o homem ajuda o homem pelo próprio homem. Ou seja, não é Deus direto que ajuda o homem. Não, ele tem um intermediário, e esse intermediário é o próprio homem. Né? E que a mediunidade se faz também parte desse processo. Porque senão, se não houvesse a mediunidade, o que ia acontecer? Os espíritos superiores, basicamente, eles ficariam sem emprego, não é mesmo? Porque como é que eles ficariam fazendo o quê, por exemplo, na espiritualidade superior? Se não pudesse haver o exercício da mediunidade com um fim benéfico. Eles ficariam sem emprego, eles não teriam o que fazer. Então, por isso que
a mediunidade, né, no exercício do mandato mediúnico pelo médium, focado no bem-estar do próximo, né, ele é bom para todos os envolvidos, né? Gera emprego aos bons espíritos, gera progresso ao médium e gera a benfeitoria a quem recebe ali, que está precisando naquele momento. Então, ou seja, é necessário. E Jesus ele veio e deixou isso claro. Claro, de uma forma mais sutil, porque foi o que foi, digamos, possível na época. E o Cristo ali continua, né? Falando lá sobre aqueles que extorquiam lá as viúvas, né? Que a pretexto de orar, né, por elas, pelos seus maridos que faleciam, cobravam delas, né, altas volumes de recursos financeiros, né, mas que Jesus ele vem e diz bem claro, olha, vocês são hipócritas, porque vocês estão fazendo isso, mas vocês não estão fazendo isso por caridade, vocês estão fazendo isso para ganhar dinheiro, né, o que é diferente. Né? Então Jesus deixa bem claro que isso não é correto. E aquela parte, né, mais emblemática e mais forte que ficou até hoje do Evangelho, a única situação em que Jesus ele dá um ensinamento de uma forma mais, assim, vamos dizer, física, né? Não que ele tenha batido ou tocado alguém ali, digamos assim, de uma forma bruta. Não, isso não aconteceu. Né? Mas que ele demonstrou de uma forma mais enfática, até mesmo fisicamente, que o comércio da fé não deve ser realizado. Ou seja, e aqui no nosso caso em particular, do mandato mediúnico, que ele jamais deve ser utilizado para o bem próprio, né? A promoção própria, seja de que forma for, né? De consideração no mundo, ou de fama, ou de dinheiro, ou de bens materiais, enfim, nada. E aí vem então a terceira revelação agora com os espíritos superiores, porque o espiritismo, embora sim tenha tido um encarnado na época que auxiliou no trabalho, digamos, o conteúdo da doutrina espírita, como o próprio nome já diz, né, ele é dos espíritos, ou seja, é doutrina dos espíritos, não é de nenhum encarnado em particular. Todo o conhecimento do espiritismo, ele vem dos espíritos. Né? Claro que um encarnado ou outro pode auxiliar no processo, mas o conteúdo, sim, ele sempre vem basicamente dos espíritos. Né? E o espiritismo vem então e já consolida, não é, a necessidade aí, então, justamente da mediunidade e de um mandato mediúnico bem orientado para o bem-estar coletivo. E aqui, então, o Espírito de Verdade, né, ele nos envia uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, na parte Os Obreiros do Senhor, em que eles falam, olha, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Ora, é exatamente o que nós estamos falando aqui nesse tópico, né? Da mediunidade gratuita. Ou seja, trabalhar com o Senhor no mandato mediúnico com desinteresse, sem nenhum outro móvel. Então, fica bem claro aqui que para nós o que nós devemos fazer, né, com o nosso mandato mediúnico, ou seja, jamais utilizarmos da fé para vantagens pessoais, sejam elas quais forem. E então, vamos nos encaminhar agora então para uma conclusão. Não é? Um mandato mediúnico, né, para nós, basicamente, ele é uma missão. Né? É uma missão de auxiliar o próximo nas suas necessidades e fazer isso com desinteresse, com amor, com alegria,
digamos assim, como verdadeiros apóstolos do Cristo, né, na sua essência que ele nos deixou, e é isso, né? Esse é o mandato mediúnico, ele resume tudo o que nós dissemos durante toda essa explanação desse estudo, e que cai aqui, olha, dai de graça, né, o que de graça recebestes, né? E, por fim, então, nosso querido Chico Xavier, que é o maior exemplo, né, de como ser um médium, de receber a mediunidade, ou seja, de ter essa mediunidade aflorada e de ser um exemplo para todos nós, para toda a humanidade, de exemplo de mandato mediúnico a ser seguido. Tá ok? Então, nós agradecemos muito a todos, né, por ter nos acompanhado até aqui. Nós desejamos muita paz para todos nós. Vamos dar aqui alguns pequenos recados para encerrarmos. Bibliografia sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? As imagens que foram utilizadas aqui nessa apresentação, elas foram colhidas da internet, consideradas de conteúdo de direito autoral e copyright livre, mas caso não seja, alguém por favor nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical ou até mesmo erro doutrinário, também pode nos apontar lá no e-mail que se encontra na tela. E vamos então nos encaminhando à oração de encerramento aqui de hoje. Na tela nós estamos vendo aí vários palestrantes e oradores espíritas que nós tivemos contato recentemente através de um vídeo no YouTube, né? E que nós recomendamos, né? São conteúdos que realmente, ao nosso ver, trazem ali consolo e instrução à luz da doutrina espírita, então nós recomendamos. Caso tenha aqui algum palestrante que não esteja aqui relacionado, nós pedimos perdão antecipadamente. Porventura nós não o conhecemos, né, ainda, mas se o tomarmos conta, né, pelo YouTube ou um outro site de vídeo, nós com certeza poderemos adicionar aqui no futuro, né? Então, vamos às nossas orações. Nós vamos então convidar a todos a estarmos reunidos em pensamento e em sentimento, para que possamos então fazer uma vibração em prol de todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram, né, encarnados nesse momento, que recebam o melhor que dessa oração possa advir. Para Deus nada é impossível. Logo, mesmo que essa centelha, né, de vibração tenha sido emanada para um pedido dessa natureza que nos parece grande, inalcançável, mas que Deus certamente vai ouvir e que, claro, dentro da sua justiça, o que puder ser feito o será. Mas nós cremos que Deus é mais. Se nós pudéssemos ver Deus, nós veríamos amor, basicamente. E o amor engloba inclusive a justiça e muitas outras qualidades. Logo, nós temos a certeza de que mesmo um pedido desse pode ser cumprido, por que não, na integridade? Porque para Deus nada é impossível. Então, considerando isso, nós queremos agradecer do fundo dos nossos corações antecipadamente a Deus por nos ter ouvido, pela saúde do nosso corpo físico, pela nossa saúde, enfim, do nosso perispírito. Nós gostaríamos de agradecer do fundo dos nossos corações por mais essa oportunidade, aos espíritos benfeitores que estiveram aqui conosco nesse momento, nos protegendo, nos intuindo, nos auxiliando, né? Também o nosso muito obrigado a Jesus, né? Que nos atendeu também às nossas rogativas iniciais do estudo de hoje. E a todos os nossos irmãos e irmãs que um dia venham a ver e ouvir esse estudo, né, através do vídeo, que também recebam o melhor, né, dos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.